A alegoria da caverna, diálogo entre Sócrates e Glauco. Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se, nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. Estou vendo? Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que os transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Um quadro estranho, e estranhos prisioneiros. Assemelham-se a nós. E para começar, achas que numa tal condição, eles tenham alguma vez visto de si mesmos e de seus companheiros mas o que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de fronte? Como se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? E como as coisas que desfilam? Não se passa o mesmo? Sem dúvida. Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam? É bem possível. E se a parede do fundo da prisão provocasse eco sempre que um dos transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? Sim, por Zeus. Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos objetos fabricados. Assim terá de ser. Considera agora o que lhes acontecerá naturalmente, se forem libertados das suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos estes movimentos, sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos que antes via, as sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o obrigar, à força de perguntas, a dizer: o que é? Não achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Muito mais verdadeiras. E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar e não acreditará que estas são realmente mais distintas dos que as que se lhe mostram? Com certeza, Sócrates. E se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta rude e escarpada, e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do sol, não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? E quando tiver chegado à luz, poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras? Não conseguirá, pelo menos de início. Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Começará por distinguir mais facilmente as sombras. Em seguida, as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. Por último, os próprios objetos. Depois disso, poderá enfrentar a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente durante a noite os corpos celestes e o próprio céu do que durante o dia, o sol e a sua luz. Sem dúvida, Sócrates, sem dúvida. Por fim, suponho eu, será o sol, e não as suas imagens refletidas nas águas ou em qualquer outra coisa, mas o próprio sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal qual é. Concordo, Sócrates. Depois disso,
poderá concluir a respeito do Sol que é ele que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo o que ele via com seus companheiros na caverna. É evidente que chegará a essa conclusão. Ora, lembrando-se de sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e daqueles que foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a mudança e lamentará os que lá ficaram? Sim, com certeza, Sócrates. E se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para aquele que se apercebesse com um olhar mais vivo da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que costumavam chegar em primeiro ou em último lugar, ou virem juntas, e que por isso era o mais hábil em adivinhar a sua aparição, e que provocasse a inveja daqueles que entre os prisioneiros são venerados e poderosos? Ou então, como o herói de Homero, não preferirá 1000 vezes ser um simples lavrador e sofrer tudo no mundo a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Sou de tua opinião. Preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira. Imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? Por certo que sim. E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes para julgar essas sombras, estando ainda sua vista confusa e antes que seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá em cima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá. E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria se pudesse fazê-lo? Sem nenhuma dúvida. Agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar ponto por ponto esta imagem ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna e a luz do fogo que a ilumina com a força do sol. Quanto à subida à região superior e à contemplação dos seus objetos, se a considerares como a ascensão da alma para a mansão inteligível, não te enganarás quanto à minha ideia, visto que também tu desejas conhecê-la. Só Zeus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta: no mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser apreendida e com dificuldade, mas não se pode apreendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas. No mundo visível, ela engendrou a luz. No mundo inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência, e é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. Concordo com a tua opinião, Sócrates, até onde posso compreendê-la.